Sabe aquela sensação de descobrir uma marca nova antes de todo mundo, daquelas que ainda não estão na vitrine de shopping, mas que tem muito potencial e impacto cultural? A Fábio, que é a nossa convidada de hoje, é a rainha desses achados. Ela é fundadora da Baru, uma plataforma de curadoria e tecnologia que conecta as marcas que têm identidade forte, visão criativa, que são consistentes, né, e que têm uma capacidade de construir relevância no cenário de moda brasileiro. Então, Fábio, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E antes até de eu passar a bola para você se apresentar, eu queria já te jogar na fogueira aqui, já fazer uma pergunta já de cara. Primeira é, qual foi a última marca que você descobriu, né, olhando todo esse teu poder de curadoria, né, que tu notou e mandou para alguém, pô, essa marca me chamou a atenção, e se tu tá usando alguma hoje, no teu look de hoje, se tu já tá com alguma marca, porque a ideia é a gente discorrer, inclusive falando das marcas emergentes, né, e até a um ponto de definição e trazer um pouco de exemplos também para o pessoal de casa entender. Então, conta pra gente. Legal, obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, com o time Futuriza. Vamos lá, desafio que você me jogou aqui. Sim. Acho que a última marca que eu compartilhei talvez seja a Nanakai. É uma marca focada em acessórios, principalmente bolsas femininas. E ela tem me surpreendido bastante, assim, em qualidade, em matéria-prima. Agora estou usando uma camisa Reptilia aqui, que é uma marca que eu gosto demais, admiro muito como construção, como narrativa, como produto, tanto na PF quanto na PJ. Legal. E a gente vai deixar na descrição aqui essas marcas que a gente está mencionando para você que está ouvindo a gente poder pesquisar também e ir um pouco atrás, entender por que essas marcas estão chamando tanta atenção do mercado, né? Então, Fábio, a gente vai falar um pouco da Baru, mas eu queria ouvir um pouco da tua história antes, né? Tu já contou um pouquinho pra gente aí nos bastidores que tu começou a carreira aí na moda como modelo, e depois fez uma entrada na tecnologia, né? E que foi uma carreira muito consistente para depois voltar para as origens que é moda. Então conta pra gente como é que foi esse começo aí. Tentar ser objetiva, porque a história é longa. Sim. Sim, eu acho que eu tenho essa... É uma história que nem sempre eu coloco, né? Em LinkedIn não tá. Poucas pessoas de um círculo profissional até sabem sobre isso. E agora acho que faz mais sentido trazer e colocar na mesa essa parte da história, né? Eu saio da casa dos meus pais no interior do Rio Grande do Sul, na clássica história da modelo antiga. Verdade. Que aos 14 é descoberta, e eu fui realmente descoberta numa loja de roupas em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de 6 mil habitantes, minha cidade natal. Aí eu começo uma carreira numa agência local e a gente faz a clássica excursão De moda. que vem da cidade do interior para São Paulo, é apresentada em diferentes agências, é selecionada e vai para São Paulo, né? Eu falo como se a gente estivesse em São Paulo, a gente está em Joinville, pessoal, a terra da Futuriza. Mas vai então para São Paulo e eu começo ali uma dinâmica de contato com a moda. Acho que a parte mais interessante aqui é que aos 14 você ser colocado, né, de frente ali com um mercado bem complexo para se trabalhar numa cidade do tamanho de São Paulo, para quem nasceu numa cidade de 6 mil habitantes, foi um movimento de muita maturação, né? Eu tive um amadurecimento absurdo. E aí depois eu acho que eu pulo para uma parte onde aos 20 anos eu fui mãe. E aí eu passei um período muito grande como mãe solo, tive que tomar a decisão pessoal de mudar de São Paulo para o Rio Grande do Sul novamente, criar meu filho e todo esse processo pessoal. Na carreira de modelo ali, que eu imagino que, cara, ela não foi tão longa,
né? Mas tu teve já algum contato, tu lembra de alguma marca que tu teve contato, assim, que tu fez foto e que foi marcante para ti nessa época, Lembro. não? Olha, o último desfile que eu fiz foi Semana da Moda de São Paulo. Uhum. Eu estava grávida de 1 mês e eu não Nossa. sabia. Uhum. Então é uma história até interessante, porque quando você faz, né, um teste para fazer um desfile ou um catálogo, enfim, algum trabalho na moda, pelo menos naquela época, é, você tem, por exemplo, no desfile, né? Você coloca seu salto e imita a passarela e aí você é aprovado ou não. Eu fiz esse teste, fiz prova de roupa e no dia do desfile não entrava mais a roupa porque eu já estava com Já medidas tava. diferentes de gestante, né? Uhum. Então, esse foi a minha última experiência ali. Mas tiveram marcas relevantes que eu já passei. Por exemplo, Alexandre Herkovich, Legal. a Glória Coelho, Walter Rodrigues, que são os clássicos da Eram, moda brasileira. era um foco mais de passarela ou publicitário, assim, ou os dois? Tu fez um mix de Boa pergunta, era 100% passarela. passarela. Então, naquela época, a agência aproveitava, né, o biotipo que era mais alto, mais Entendi. magro e direcionava para passarela. Eu até me arrisquei algumas vezes tentando fazer a parte mais comercial, atriz, etc. Eu participei da mesma agência que a Paula Oliveira, por exemplo, Legal. trabalhou. Então foi uma experiência super legal. O máximo que eu consegui como atriz foi ser figurante de um comercial dela. Mas desfile, sim, foi uma experiência bastante interessante ali, que durou mais ou menos 2 anos. Mas foi um bichinho que me picou e que ficou guardado numa gaveta bastante importante da minha vida e que eu prometi para mim mesma que revisitaria em algum momento. Então, nessa trajetória, vem esse movimento pessoal que me leva para o Rio Grande do Sul de novo e me faz repensar carreira. E acho que sempre teve, né, num segundo lugar, a tecnologia na minha, né, escolha profissional. E aí, ali, eu decido fazer uma graduação em análise de sistemas, uma pós em gestão de projetos de TI, e nesse meio do caminho já começo as atividades em uma agência, que até então era focada única e exclusivamente em projetos digitais, desenvolvimento, então plataforma e-commerce própria, websites, etc. E no meio do caminho, como agência, a gente fecha uma parceria no momento que a RD Station ainda estava super incipiente, ainda com uma ideia nova ali de mercado. Tu lembra que ano que era isso ou não? Ai, não vou lembrar, mas a RD tinha mais ou menos 15 pessoas, então ela estava muito, muito no começo. Eram os founders e um time fundador pequeno. E nós também 15 na agência, mais ou menos. Sim. Imagino, então, 2016, 2017, por aí, Provável que né? sim. Foi antes do boom ali dos investimentos, porque ela Exatamente. já tinha Não captado. tinha um Series A nem Series B, nada disso. Mas já começavam as conversas de parceria e foi muito legal porque nós, de fora para dentro, ajudamos a construir o programa de parcerias da RD Station. Eu falo aqui como se o ecossistema de moda também conhecesse a RD, mas acho que talvez é importante fazer um disclaimer aqui, né? A RD Station é uma startup que cresceu de forma muito acelerada, ensinando inbound marketing no Brasil, e que, obviamente, escalou com software de automação de marketing digital. Legal, a gente até comentou durante o almoço, né, que hoje a RD é uma grande referência para a Futuriza, no sentido de a gente estar doutrinando o mercado com a questão da metodologia e processos de IA, né, na hora de implantar a saída do ensaio fotográfico tradicional para uma fotografia generativa e fazer coleções com foco em IA. E isso veio muito da inspiração, assim. A RD sempre foi um case muito relevante, principalmente aqui em Santa Catarina, né, para todos os empreendedores. Acho que acabou surgindo um time gigantesco de fundadores a partir da RD. E, cara, tu ter participado disso e principalmente desde a etapa da montagem, dessa força de canais que eles construíram, é super bacana, assim. A gente até trocou bastante e eu acho que a gente tem muito a aprender contigo nesse quesito, porque dentro da Futuriza, um dos desafios é a gente trabalhar esses canais, né? Então tem muita oportunidade de parceria com e-commerce, plataforma de e-commerce, agências de marketing, agências de modelo, inclusive,
com algumas coisas que a gente está para lançar. Então, cara, super legal. Sem dúvida, mas acho que a RD foi uma escola, então voltando, né? Eu fiquei ali uns 6 a 7 anos na agência, depois eu mudo para o outro lado da força. Eu já conhecia muito bem a RD por ser parceira. E aí eu decido fazer esse movimento de me abrir para mercado, e então escolho a RD para continuar a carreira. Fico lá há quase 7 anos também. Ali, Felipe, sim, eu participei desses processos, mas acho que vocês vão ter muito para aprender, não só comigo, né? A RD tem um batalhão de pessoas boas que formou no mercado, acho que vale a gente fazer ainda boas conexões depois. Mas foi um processo da RD ainda no Series D, Series C, e eu acompanhei então esse processo vivenciando o Series D e depois o Exit para TOTUS, que inclusive teve uma participação interessante. Esse pequeno, né? Pequenininho para TOTUS. Para quem conhece o mercado de tecnologia sabe que é um case bastante relevante, né? Mas depois também acompanhar a adaptação dos produtos RD no portfólio da força de vendas TOTUS. Eu acompanhei esse processo ali desde o começo, então eu tive a oportunidade de vivenciar muita coisa e aprender bastante, né, com uma série de RDs e inclusive com o próprio Eric Santos, que eu admiro muito. Verdade. Fera demais, né? E aí veio a Baru, e eu tenho curiosidade já pelo nome, cara. Da onde veio esse nome? Se tu pudesse contar um pouco também. Legal. Obrigada pela pergunta, né? Isso é um surto criativo, mas existe, né? A castanha de Baru é ela que inspira esse nome. É um fruto natural, original do Cerrado brasileiro. E a história por trás dessa mecânica ela é bastante interessante, né? Quando eu comecei a buscar um nome que concebesse a ideia do que eu estava vivenciando com as dores na moda brasileira e que a Baru vem para endereçar uma solução, a castanha de Baru me chamou a atenção pelo mesmo fenômeno. Né? Então, ela é um fruto natural do Cerrado brasileiro, que para quem conhece entende que ela é bastante rica, bastante relevante, tem uma visibilidade interessante, mas ela não é conhecida por tantas pessoas assim, nem no Brasil, muito menos no mundo. Cara, o público desconhece, mas tem um paralelo interessante aqui. Por ser um produto brasileiro, a moda tem sido muito isso aqui, né? A gente vem acompanhando uma série de marcas que estão crescendo em qualidade, em produto, em capacidade de ser global. Mas que nem o brasileiro conhece de fato, em escala, muito menos o mundo, né? Então, a castanha de Baru, ela me trouxe esse paralelo, e se a gente tirar as vogais desse nome, sobra um BR. Eu falei, peraí, acho que a gente tem um nome interessante aqui para o negócio, e enfim. Eu adoro, cara, um nome fácil de lembrar, assim, eu acho que para aplicar é muito bom também. E quando tu pensou lá na Baru, cara, tu tinha já em mente, assim, alguma marca que tu já mapeava e que tu pensava assim, pô, essa é must have, eu tenho que ter ela já de cara, ou vai ser a primeira que eu vou tentar parceria e vou lançar na plataforma, ou depois que tu desenvolveu o projeto, tu começou a falar com as marcas? Como é que foi esse início? Acho que o início era menos sobre quais marcas colocar e mais, talvez, sobre identificar padrões. E aí, acho que eu volto a estudar moda com mais profundidade e descobri esse movimento da moda brasileira. Né? Antigamente, nós nos apegávamos, né, no São Paulo Fashion Week, por exemplo, a alguns designers que eram mais renomados. Hoje você tem diferentes marcas em um volume muito maior e com uma capacidade muito grande em termos de produto, de comunidade, de estrutura mesmo, de narrativa, de identidade, mas com a dificuldade de construir um repertório digital, de alcançar um número mais relevante de clientes recorrentes, de audiência, e muito menos de ter estrutura para fazer uma expansão global, por exemplo. E aí, eu acho que foi essa identificação de padrão que me motivou a criar uma solução. Mas sim, teve marcas que nesse processo me fizeram aprender bastante, me inspiraram bastante também. Uma delas vale estar aqui. E aí dá para se dizer que é must have, sim. Chama Missy, é a marca que quem está à frente como fundador e diretor criativo é o Iron. Vale pesquisar quem não conhece. Mas é uma marca que tem feito movimentos muito relevantes para a moda brasileira. Não só individualmente como produto, mas movimentos que impactam de maneira um pouco mais ampla o ecossistema da moda nacional.
Então, não vou entrar tão a fundo assim, mas essa marca inspirou bastante. Marca que o na que tua cabeça já, pô, Exatamente. ela é uma referência para as marcas emergentes e relevantes Sem e que dúvida. tem que estar na Baru. Eles são bastante ousados, inclusive, tá, Felipe? Acho que vale trazer esse parênteses aqui, já que a gente tem um público de moda também aqui na audiência. A Missy, ela tem se provocado e se dado a oportunidade, que muitas vezes, para quem está à frente de uma marca de moda, nem sempre é tão simples assim, de investir em movimentos de ecossistema. Então, por exemplo, no último Rio Fashion Week, que inclusive teve um hiato de 10 anos, né? Ficou 10 anos sem acontecer, agora retoma em 2026, a marca fez parte do calendário e não fez um desfile normal, tradicional, como o esperado. Ela vai para Sapucaí, desfila ao som de 80 ritmistas da Beija-Flor, de Nilópolis, e faz um acontecimento, né? Um habitat de Rio de Janeiro, um contexto todo Poxa, próprio. e aí, assim, óbvio, né? Você tem alguns estereótipos que são mais clássicos ali do Brasil, mas ela consegue conectar a cultura brasileira de uma forma muito contemporânea e ainda fazer movimentos bastante ousados que demandam, inclusive, muito investimento de marca. E, obviamente, não respinga só na própria Missy, mas vai respingar na maneira como o mundo enxerga a moda brasileira. Então, conceito de como ela, inclusive a nível de metodologia, né, do que ela fez e como que as outras marcas podem seguir esse passo. Sem dúvida. Então, tem inspirado bastante a Bari. Legal, legal. E, cara, falando dessa descoberta, assim, vamos pensar em marcas emergentes, sempre eu acho que o público geral sempre fica na dúvida, né, de como é que a gente classifica isso, né? Como é que é a metodologia para a gente identificar que aquela marca é relevante e tem um potencial? Porque eu acho que tem vários pontos que tem que ser analisados. Aí entra pelo lado de produto, estética, storytelling, comunidade, estratégia. Então, assim, queria entender na visão até tua, Fábio, o que tu considera como definição, assim? Quais são os pontos que tem que ter o checkzinho lá para tu dizer, cara, essa marca tem que ser separada, ela é uma marca emergente e que tem um super potencial. Legal. Bom, essa pergunta define, né, como a gente enxerga as marcas e seleciona para a nossa plataforma, né? Então, acho que vale fazer um disclaimer aqui. A Baru não reflete o gosto pessoal da Fábio. Sim, isso é muito bom. Quando eu me dispus a construir a Baru, ela por si só tem requisitos de aprovação de marca, né? Então, eu, por exemplo, vou ser uma pessoa muito neutra, mas o Brasil não é tão neutro assim. Então, como que você traz ali características que definem o que é a moda brasileira na sua excelência e traz marcas para a plataforma? Bom, vamos lá. Tem alguns requisitos, né? E aí, talvez a gente não caia só no que a gente considera como marca emergente, mas eu chamo até de marcas que são relevantes para a moda brasileira. Muitas vezes extrapola um pouco o espaço de tempo que a marca é considerada emergente. Mas sim, um dos primeiros requisitos é a marca, ela já tem algum nível de maturação, né? Ela já se provou no mercado, porque muitas vezes nós, né, como Baru, não estamos dispostos a arriscar. Infelizmente, algumas marcas não perduram. Então, esperar que já exista um nível de maturidade como negócio, né, como marca. O que é muito forte para a gente e grita primeiro é identidade. Então, uma marca que constrói identidade, não só audiência. Identidade perdura, a audiência você pode perder da noite para o dia. Eu ia até comentar que é muito diferente de viralizar, né? Pô, uma marca que viralizou não quer dizer que ela é relevante e pode ser emergente. Até porque o viral é muito passageiro, né? E o que a gente quer olhar para essas marcas é uma visão de longo prazo. Então, a capacidade de codificar para a moda os códigos de cultura. Então, olhar para aquela marca e falar assim, peraí, ela tem um DNA brasileiro aqui. Isso é bastante relevante para a gente também. O potencial dela de construir comunidade, que é essa questão de não audiência, mas de ter esse público que é mais fiel, que está esperando a próxima coleção, que vai ser embaixador da marca, que vai ajudar ela, né, também a manter a consistência ali em vendas, em crescimento e etc. Então, tem uma série de requisitos.
tá? Eu acho que o consumidor com segurança pode acessar a plataforma Baru e saber que as marcas passaram por um crivo. Exatamente. Legal. E assim, cara, olhando para todos esses sinais, assim, né? Tem algum que tu acha que é o primeiro, assim, que é o que chama atenção antes de conquistar, por exemplo, uma audiência, a marca tem que ter isso, meio que o primeiro degrau da escada. Tu consegue elencar ou não? Eu diria que identidade. Identidade. Muitas Legal. marcas se perdem ali, tá, Felipe? Elas começam a testar N coisas no começo e não definem muito bem quem elas são. E você, como consumidor, sente isso. Sim. Porque aí você compra uma coleção, quando você vai comprar a próxima, não é mais aquilo e, de repente, a marca se perdeu. Então, eu acho que a marca que consegue manter consistência no que ela apresenta para o público, ela tem mais relevância. Sim, e lembrando que, cara, não é só falando de produto, né? Quando a gente fala de identidade, cara, vai pelo tom de voz que ela comunica, a identidade visual, a embalagem, até o próprio pensar de quem está criando a coleção, né? Posicionamento. E aqui é importante até falar, as pessoas às vezes me questionam, né? Mas o produto não é importante? A qualidade do produto não é importante? Sem dúvida. Mas hoje, produto com qualidade é porta de entrada. É porta de entrada. Meio que obrigação, né? Olhando. Sem dúvida, né? Eu até brinco Principalmente uma marca que se posiciona como uma marca autoral. Porque é diferente você fazer roupa e você fazer moda. Sim. Né? Quando você vai produzir roupa em escala, muitas vezes se inspirar, né? Mas copiar o que está na moda é diferente do que fazer moda. Então, você espera esse compromisso ali também da marca. E, cara, tem algumas marcas que eu vejo que dão uma forçadinha na amizade com aquela estratégia de drop culture. Que é tipo, vamos fazer que a nossa coleção é limitada, ou tem uma escassez. Quando a galera for comprar, dizer que já acabou, ou que só vai vender para tal perfil, em tal lugar. Tu acha que isso realmente é uma estratégia genuína para quem está querendo alavancar uma marca? Ou, cara, é clichê, assim, é coisa que pode queimar até a largada da marca? Legal, boa pergunta. Acho que o drop culture, ele já foi uma estratégia. E talvez ele ainda seja uma boa estratégia, tá? Mas ele é replicado de um jeito não tão genuíno. E é ali que eu acho que as marcas perdem relevância, quando usam esse tipo de movimento, né? Então, por exemplo, o que é genuíno e que pode ser muito relevante nesse sentido? Tenho peças que passam por um processo artesanal e que realmente é uma edição limitada. Né? Tenho, de repente, uma colaboração muito especial que não vai dar para repetir. Então, quando você entrega algo que, de forma genuína, tem a sua escassez, faz bastante sentido para sua audiência e está tudo bem. Vai ser uma estratégia que provavelmente vai fazer sucesso. Mas quando você transforma isso em estratégia de marketing, aí a forçação de barra, eu acho que você se perde um pouco. Então, acho que está muito mais na intenção da marca sobre usar a estratégia do que no problema da estratégia em si. Todo um contexto envolvido, não só tipo uma estratégia de... Exatamente. Mas tem uma coisa aqui também que eu acho que vale colocar, eu tenho acompanhado isso bastante em conversas com marcas, inclusive naquelas que trabalham com a gente, e aí talvez não caia exatamente nisso, mas o uso do drop como lançamento. E eu até faço um paralelo com a música, né? Você esperava por muito tempo um novo álbum e muitas vezes o consumidor hoje ele está em outro ritmo de velocidade, ele também não espera uma nova coleção completa, então você vai lançando em drops. E isso também está tudo bem, eu acho que tem atendido muito bem essa nova geração de consumidores. Até para gerar aquele engajamento inicial, já colher feedback, porque tu pode, querendo ou não, trabalhar alguma coisa, seja no próprio produto ou no lançamento, na estratégia, né? Sem dúvida. E você se coloca pílulas de lançamento de uma velocidade um pouco mais rápida. Também chama a atenção da audiência dessas novas gerações. Verdade. E, cara, falando de audiência, assim, que eu acho que é um ponto importante, até quando a gente brinca, assim, teve o cara lá que fez um lançamento digital e ele vendeu horrores, mas todo mundo vai lá e critica, o cara tendo audiência é fácil, né? Porque ele já tem milhões de seguidores, tudo que ele publicar vai ter alguma relevância em vendas. Mas
A pergunta é, quando uma marca não tem essa audiência, cara, ela consegue, só com um produto excelente ou outras características, também crescer e ir para uma fase de emergente, ou é muito difícil, assim? Como é que funciona? Como é que ela pode alcançar essa relevância sem ter construído uma audiência ou uma comunidade relevante? Porque eu acredito que seja um dos pilares, né? Sem dúvida, acho que a comunidade é mais importante que a audiência, né? A gente falou isso. Vamos lá, deixa eu elaborar essa resposta. Acho que ter um produto de excelência, como eu falei ali atrás, ele é uma porta de entrada. E talvez eu acredite mais num trabalho de consistência do que num trabalho de viralização. Então, acho que a gente tem que tirar da frente aqui a ansiedade de crescer a audiência muito rápido, mas a consistência em crescer uma comunidade relevante. Se você tiver um produto interessante, uma narrativa consistente, uma identidade que você não se perde no meio do caminho, a construção dessa audiência qualificada, relevante, recorrente vai acontecer. Então, eu acho que fica mais fácil, não quando você tem audiência, fica mais fácil quando você construiu algo que vai perdurar por mais tempo. Sim, porque tem mais oportunidade de testar também ali dentro daquele grupo mais engajado. Sem assim, dúvida. E eu tenho me aproximado de algumas marcas brasileiras, inclusive, que preferem, até pela saúde do seu faturamento, manter, muitas vezes, uma comunidade bem atendida, do que jogar seu investimento numa mídia paga, por exemplo, e construir uma audiência que vai ser não recorrente, né, passageira. Então, você vê esse movimento ali de fazer um trabalho muito mais para dentro, para a comunidade, aí você testa realmente, você recebe feedback, você tem compras talvez até maiores e mais relevantes do que ficar tentando construir uma audiência que não vai perdurar. É verdade, é uma boa estratégia. E quando a gente fala de deixar de ser emergente, né? Tipo, como é que vocês lidam com isso na Baru durante a curadoria? Assim, imagina que essa marca ela atingiu ali um ápice, começou a virar popular, escalou muito vendas, escalou a audiência. A Baru ela se despede dessa marca. Vocês estão trabalhando com as marcas que têm relevância mais no início da jornada. Como é que continua esse apoio na evolução? Legal. Bom, essa pergunta me ajuda a explicar a Baru aqui. Verdade. Eu acho que esse é um problema muito bom para a gente. A nossa missão é fazer com que essas marcas cresçam de forma mais acelerada, mais consistente para o Brasil e para o mundo. E que a audiência tenha também a possibilidade de olhar para isso num lugar mais curado, qualificado, etc. Então, quando a marca ela deixa de ser emergente, né, eu acho que emergente aqui até tem um significado um pouco complexo. Verdade. Porque emergente também são as marcas que se dão o direito de mudar com uma velocidade mais rápida. E eu acho que isso é uma característica que a marca deveria ter para o resto da vida. Mas quando ela sai dessa etapa de crescimento mais acelerado e começa a criar um corpo, né, uma estrutura de uma marca mais robusta e etc., ela não abandona a Baru de jeito nenhum. Acho que o que a gente quer entregar para o público são marcas relevantes na moda brasileira, independente do seu estágio de crescimento. Entendi. E ainda vai ter muitas marcas que vai participar dessa construção, né? Como o Baru, vocês vão participar e vão entender esse ponto de virada e ainda vai se tornar mais relevante porque, querendo ou não, teve uma influência da Baru positiva nessa trajetória, né? Essa é a história que a gente quer que as marcas contem da gente. Cara, que a gente legal. fez parte desse processo. Com certeza vai acontecer. Agora, cara, eu queria entrar num lado de cases, assim, e vamos entregar um pouco do ouro para os convidados, para a galera que está ouvindo também, porque o que a gente fez, né? A gente pediu para a FAB fazer uma análise prévia de algumas marcas que a gente trouxe na percepção Futuriza, né? Considerando como emergente. Então, a Futuriza olhou algumas marcas e falou, pô, essa aqui a gente consideraria emergente, a gente passaria na nossa curadoria. Mas vamos falar com a especialista, a gente quer ouvir da FAB, né? A primeira marca, cara, que a gente traz aqui é a Slice, né? Uma marca que eu tive a oportunidade de conhecer os donos, né? Que é o Jorge e o Felipe. Inclusive, eles vieram do mercado financeiro, eram dois Faria Limers que resolveram fazer uma marca de esporte.
e que, cara, ela está chamando muita atenção do mercado porque ela está sendo considerada aí a Lacoste brasileira. Então eu queria ouvir de ti, cara, o que que tu achou, analisando a Slice, o que te chama atenção, se ela teria espaço na Baru e como tu enxerga o panorama do nicho que eles estão atuando. Então, só citar a expectativa aqui, né? Vocês têm me apresentado como uma super especialista em curadoria e eu acho que tem um movimento aqui de muito aprendizado também, né? Eu tenho emergido com muita profundidade na moda desde que começa a conceber a Baru. Tem muita coisa para aprender aqui, as chances de errar. A Slice, ela me chamou bastante atenção por ser extremamente nichada e eu acho que isso faz total diferença na construção de identidade, que é muito importante para a gente como Baru. Ela nasce do tênis, né? Ela não escolheu o esporte como um todo, ela nasce do tênis e ela vem para vestir a pessoa que gosta do lifestyle. Né? Não só dentro da quadra, mas que tá tudo bem se ela usar aquela roupa em outras ocasiões. Eu acho que o que mais me chama atenção nessa marca não é a comparação com a Lacoste, porque aí ela perde identidade, mas é você olhar para um produto que hoje, e aí você scrolla, né, um Instagram deles, por exemplo, e você fala, isso aqui tem cara de Slice. Então, acho que eles começam a construir um produto, uma reputação e uma identidade que você bate o olho e fala, esse negócio aqui tem cara de Slice. Então, sim, eu achei que foi uma marca muito bem escolhida por vocês. Legal. Legal, a gente acompanha há bastante tempo e é uma marca que sempre chamou atenção, assim, desde da idealização até a fase que eles estão agora. Muito legal. Eu acho que o fato de nichar te ajuda na construção de identidade. Espero que eles não se percam no meio do caminho, porque eles estão indo muito bem nesse sentido. Verdade. Legal. E agora a gente não podia deixar de fora alguns clientes da Futuriza, né? Eu pedi para o time selecionar também algumas marcas que estão no nosso portfólio e que a gente vê como potencial e que são marcas que a gente considera emergente. Uma delas é a Bubu, da Bruna, né? Que inclusive ela participou de um evento com a gente lá em Vitória, num painel, foi super legal. A outra é a Contenta, da Carol, e a Mariana Penteado. Então, queria que tu desse a tua percepção assim, dessas marcas, se teve algum ponto relevante, pode ser um ponto de cada uma, não precisa ser algo geral, mas só para a gente ver a análise da Fabi sobre essas marcas. Primeiro, obrigada, né, pela responsabilidade que vocês me entregaram aqui com 3 clientes, que com certeza são bastante relevantes para vocês. Tem um ponto em comum aqui que eu acho que vale, eu falei ali atrás, né, para nós como Baru, a identidade é muito importante e a construção da comunidade também é muito importante. Eu vi isso acontecendo nas 3. Então, esse paralelo nas 3 marcas que vocês entregaram aqui, que inclusive vale compartilhar ali para a audiência depois também nos links, eu vi bastante claro nas 3. Né? Então, escolher esse público, trabalhar ele com bastante consistência, coerência, etc. Isso aconteceu ali nas 3. Agora, você vê na Bubu, por exemplo, uma marca que nasce do kimono, e aí vai para um slip dress, e ela tem essa proposta que acho que toca muito as novas gerações. Verdade. Que é aquela roupa versátil, confortável, mas que também pode ir para a noite, e você tem essa coisa que transita por diferentes ambientes usando a mesma peça ali. Ela se propõe a fazer uma coisa interessante que provavelmente tem bastante estudo de comportamento de consumidor. Gostei bastante nesse sentido, acho que vale destacar. Depois a gente vai para a Contenta, que me chamou muita atenção, Felipe. Eu achei com certeza eu usaria. Tem algumas peças ali que me deu muita vontade, inclusive, de deixar guardada ali na minha wishlist para comprar. Porque ela faz um uso de um artesanal contemporâneo que chama bastante atenção nas peças dela. Então, ela tem um crochê, por exemplo, muito bem aplicado. Exatamente. Só que aquele crochê muito contemporâneo, assim. E aí você vê também que ela tem um recorte de audiência
justamente por conta dessa identidade muito clara. Verdade, dá para ver que as peças contam uma história, né? Exatamente, tanto que ela veste noivas também, né? Acho Sim. que tem bastante identidade ali e me chamou bastante atenção. E a Mariana Penteado, ela é bastante ousada Sim. em cores, em estampas, no uso de bordados. Eu acho que o brasileiro que consegue se apropriar de um artesanato muito bem feito, ele já ganha de largada. Porque o Brasil ele é muito rico nisso, né? E a gente se difere de outros países onde a moda é mais madura até do que a nossa, principalmente em construção de posicionamento, narrativa, etc. Mas que o brasileiro ganha de goleada aqui, se ele conseguir usar bem o artesanato. E a Mariana Penteado, ela consegue fazer isso muito bem nas peças, que são mais difíceis de serem replicadas e de virar tendência, enfim. É verdade, eu acho que cria até uma certa blindagem ali da identidade para ficar mais difícil de replicar e realmente trazer aquele sentimento único, né, de peça única. Exatamente. Então foram marcas bem selecionadas. Legal, então o veredito, é isso que eu queria saber. O veredito final a gente serve, tem um donzinho para curadoria ou não, né? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Pô, fico feliz. Agora, cara, a gente falou também um pouco de algumas marcas que se perdem no meio do caminho, né? E eu até trouxe esse ponto porque eu acho que também é relevante, principalmente para quem está pensando em desenvolver uma marca, ou está começando, ou já teve uma tração mínima ali, mas que está se batendo um pouco para continuar. E aí eu queria ver se tu tem algum exemplo, cara, de marca que estava em alta, que tu considerava, ó, essa era emergente e ela perdeu força, assim. E se o que acabou acontecendo, né? Se tem algum exemplo. Legal. Infelizmente, acho que tem vários exemplos. Isso acontece e é mais comum do que a gente imagina, né? Acho que não só na moda, a gente vê isso acontecendo no ambiente de tecnologia, startup também, né? E na moda isso acontece com bastante frequência também, infelizmente. Eu acho que é menos sobre nomes aqui, e depois tem um case até que acho que vale compartilhar, não é exatamente o que encaixa aqui, mas vale compartilhar pela reflexão, mas é mais sobre o que leva isso a acontecer. E eu acho que eu venho acompanhando isso mais de perto pelo menos nos últimos 2 anos, e são as marcas que focam muito mais a sua energia de tempo e de investimento no que é viral. Entendi. Na réplica daquilo que viraliza, ou talvez na decisão estratégica daquilo que viraliza. Acaba se iludindo com aquele sucesso momentâneo. Exatamente. E aí tenta replicar no momento que já perdeu o timing. E aí acaba... E isso é um risco de descontinuar, porque você não está focado na consistência e numa construção de marca de longo prazo, né? Então, isso tem acontecido muito com marcas emergentes, inclusive de estágios iniciais. Mas tem um case que eu acho que vale explorar para entender o que a gente aprende com ele, que é a própria Osklen, né? Que bom que ela está aí entre a gente ainda e está indo muito bem, mas ela teve um período onde ela foi adquirida e... Obviamente, não dá para contar aqui nos detalhes, porque a gente não sabe o que acontece dentro de casa. Mas como consumidora também, você percebe que algo está acontecendo. Alguma coisa aconteceu, porque impactou para quem consumia também. Então, aquela perda de identidade, as coleções que começaram a ficar muito parecidas, perdeu um tempero, perdeu um molho brasileiro ali. E agora você vê de novo um resgate, porque você tem a família aí retomando, e aí um diretor criativo que está passando o bastão para o filho, e a coisa começando a voltar uma identidade de novo. Então, bato na mesma tecla. Eu acho que quando a gente fala de identidade é algo um pouco mais amplo. Esse é um exemplo que quase se perdeu no meio do caminho, mas que agora voltou a retomar, e retomou com força, inclusive no Rio Fashion Week, com um desfile incrível. Boa. Então, cara, várias dicas aí, olhando principalmente para a identidade, né, que tinha comentado, e não focar na viralização, não se perder durante o caminho. Então, esse resgate e essa consistência, eu acho que é super relevante para quem quer se manter no topo, né? Tem uma coisa aqui, Felipe, que daí a pergunta talvez oposta, né? O que as marcas que estão dando certo estão fazendo. E aí também é algo que a gente vem aprendendo ao longo desses anos e tentando encontrar padrões.
E eu acho que tem 4 pilares aqui muito relevantes nesse processo. O primeiro é a construção de comunidade. Eu acho que aqui são marcas que estão mais preocupadas com aquele consumidor que se apaixona de fato pela marca, acompanha e compra de forma recorrente, não vira uma audiência, né, que vai estar ali muito mais pelo viral. Tem a questão da identidade, como eu já falei, está mais preocupado em uma coisa que seja consistente de longo prazo do que na estética. Estética muda, gosto muda, mas se você tiver uma identidade forte, ela vai perdurar junto com a marca. A inteligência, e aqui, quando eu falo de inteligência, é a capacidade que você tem de consumir dados, de interpretar isso, de tomar melhores decisões, mas também de imputar a tecnologia que entra a Futuriza também. Verdade. Então, como que você consegue trazer, inclusive, a AI para você acelerar os seus processos, para você ser, como marca emergente, tão competitivo quanto ou muito próximo de grandes marcas, né? E também a capacidade de adaptação. Acho que são 4 pilares que você vê as marcas que dão certo se ajustando e conseguindo conduzir ao longo do tempo, que talvez seja uma receita aí para ser replicada. Boa, inclusive quando tu menciona a comunidade, eu acredito que é um ponto ainda mais relevante, porque quando tu tem uma comunidade forte, tu se permite até errar. Porque por mais que a marca tenha deslizado numa coleção ou tenha feito alguma coisa que fugiu um pouco, a comunidade ela se torna tão fiel que ela deixa passar, ela releva aquilo e sabe que aquilo talvez não foi um deslize, mas que a marca não perdeu a sua essência e ela continua forte, continua acompanhando, continua comprando. Então, isso eu acho que é um ponto também. A gente inclusive, tem uma marca que está muito próxima da Baru nesse momento. A gente tem feito um trabalho interessante com eles, chama The Aura. E eles lançaram em 2 drops a nova coleção, que foi muito ouvindo a comunidade, a audiência. Então, isso foi muito legal, porque... Retroalimenta. Então, a própria audiência pede o que ela quer ver na próxima coleção, a marca consegue ouvir e consegue processar isso. Inclusive saíram, e foi muito legal, porque a coleção acabou saindo com releitura de clássicos. E você via o quão carente a comunidade estava por comprar coleções passadas, só que né, acontecendo essa versão mais, mais atual, essa releitura delas. Então, foi um insight bastante interessante. Falei, cara, se você trouxer, né, esse cliente um pouco mais para perto, inclusive para ouvir nesse sentido, participar da coleção, você tem um avanço até em criatividade, etc. Legal. E, cara, eu sei que hoje o foco da Baru, inicialmente, é na moda brasileira. Então, a gente falou aqui de várias marcas, mas eu queria a tua percepção também do que está acontecendo no global. Eu trouxe até um case aqui que chama muita atenção para a gente, principalmente naquilo que a Futuriza entrega, porque eles estão se destacando muito no digital, no e-commerce, na forma de apresentar os produtos, nos vídeos que eles criam, nas campanhas, que é a Poly. Mas fica muito a dúvida, né? Se isso realmente é legitimidade ou é apelo, aquilo que a gente comentou, né? Aquele apelo para viralizar. Tu conhece a marca e chegou a refletir sobre ou não? Conheço, mas eu aproveitei para estudar um pouquinho mais, depois que vocês me trouxeram aqui. Eu acho que aqui é difícil você se colocar como crítica, né, contra uma marca que consegue crescer a audiência nessas proporções e que consegue ser tão relevante também em faturamento e etc. Ela não teria requisitos para entrar numa Baru, por exemplo. Entendi. Mas não dá para tirar o mérito dessa capacidade, inclusive, de fazer marketing. Eu acho que eu tenho uma visão talvez um pouco mais conservadora aqui, né? Muitas pessoas falam, poxa, mas então se você vai construir comunidade na audiência, você não vai usar mídia paga. Não, tudo bem, tem que usar sim, né? Faz parte da estratégia. Então, uma marca como essa, eu acho que ela acertou e ela tem capacidade para fazer um marketing muito bem feito, para construir uma audiência muito mais escalável do que talvez marcas autorais conseguem fazer. Existe um mérito por trás de tudo isso. Então, acho que eu consigo me colocar menos na cadeira de quem está ali criticando, julgando, e mais o que a gente consegue aprender e talvez replicar
para uma moda que é mais autoral, que vai olhar talvez em menos escala e em mais qualidade, etc. Sim, eu enxergo que eles estão muito com foco na aquisição, né? E talvez não olhando para depois que conquista o usuário, como manter ele engajado e tal. Exato. Mas E tá também tudo bem, é uma tá tudo estratégia bem que pode isso. funcionar. Não dá para tirar o mérito, né? E tem alguma outra marca global assim que está chamando a tua atenção no momento? Tem várias, mas acho que tem uma que mais recentemente eu passei a entender também um pouco mais do processo deles, que é a Alo Yoga. Então, você vai hoje para shoppings no Brasil e você tem lojas, né? Você já é impactado ali também, tanto no digital quanto no físico. E eles têm feito um trabalho global bastante interessante. Muito parecida com a Slice, ela vai ser bastante nichada e muito fiel ao que ela entrega, com qualidade de produto, com lifestyle e etc. Então, de novo, é um case que não necessariamente estaria numa Baru, mas o que a gente consegue aprender com uma marca que ganha essas proporções. Tá? Agora, acho que vale, Felipe, aproveitar esse gancho e falar de marcas brasileiras que têm potencial global. Legal. Eu vou citar umas 3, 4 aqui, pelo menos para vocês anotarem, tá? Eu acho que a pergunta é falar de moda global, mas eu acho que a gente tem um potencial muito grande Dentro no de Brasil. casa, E é essa bandeira que a gente levanta como Baru. Né? Então, eu já falei da Missy, a Missy, sem dúvida, está pronta para isso. Tem uma marca que já está num movimento global, mas eu acho que ela tem potencial para ser muito maior do que ela já chegou, que é a Pace. Então, a Pace, inclusive, ela tem um fundador que tem um pé no Brasil, um pé no Japão. já tem uma Ele é um mestiço que já está preocupado em olhar e ele tem isso muito forte na origem e muito forte também na identidade da marca. O que ajuda a ter essa visão mais global, mas eles têm feito um movimento bastante interessante que vale para marcas que estão aqui na audiência entenderem e não só copiarem, mas se inspirarem, né? A gente tem a Flávia Aranha, por exemplo, que é uma marca brasileira que está presente em Semana de Moda, mas que ela tem uma qualidade excepcional de produto e eu acho que ela tem uma capacidade incrível pela expansão. A 100, a Normando, P. Andrade, tem marca pra caramba pra gente falar aqui. A própria Nanakai, que eu abri falando aqui, ela tem um potencial incrível para ser uma marca de acessórios global. Então, vê que elas já estão trabalhando esse ponto ou ainda está incipiente? Elas têm o potencial, mas é um plano mais para longo prazo. Como é que está? Você percebe movimentos, mas eu acho que ainda está distante de falar deu certo, virou. É uma marca que a gente vem acompanhando muito fortemente também, que essa não é novidade para ninguém, mas vale citar, é a própria Farm Rio. Esse movimento já é um pouco mais antigo, para você ver que ele é lento e doloroso, né? Mas que vale insistir, porque ali começou a acontecer uma coisa interessante. Até então se falava só em Havaianas quando olhava para o Brasil como marca. E hoje você tem a Farm Rio levantando uma bandeira muito relevante, abrindo caminho para outras marcas fazerem o mesmo movimento. Espero que daqui para frente um pouco mais rápido. Sim, acho que pavimentou e é fato, cara. Eu tive oportunidade de alguns países recentemente e como a Farm é cliente nosso, era uma das referências que eu usava, assim, porque a maioria das marcas fora não era conhecida, mas quando a gente mencionava a Farm Rio, todo mundo conhecia. Então, dá para ver que realmente pavimentou essa estrada e tem muitas outras marcas. Inclusive, a gente tem uma marca que é a Dona Carioca, que eu sei que está fazendo um trabalho também de internacionalização. Então, cara, eu acho que é um caminho para a gente recuperar aquilo que mais dói no Brasil, que é a margem, né? Que as marcas hoje sofrem muito com a margem dos produtos e poder monetizar isso em dólar, em outros mercados que têm mais relevância, né, no sentido de potencial até financeiro para estruturar e manter essa identidade, cara, é super legal. Né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem um caminho grande ali, inclusive uma das missões da Baru é essa, né? A gente acredita que uma marca sozinha ela tem força, sim, e tem várias, inclusive, tentando fazer esse movimento, né? Ou fazendo e já conseguindo ter alguns bons resultados. Mas se a gente junta essas marcas e conta essa história para o mundo, muito provavelmente a gente acelera esse processo. Então, a Baru tem um pouco dessa missão também. Pô, legal.
E, cara, queria voltar um pouquinho na história dos nichos ali. A gente mencionou Slice e algumas outras marcas, né? É, eu vejo que o nicho ele pode ser uma ferramenta muito importante para a marca conseguir uma atração mais rápida, assim, inicialmente. Porque ela vai atingir um público muito certeiro, ela vai falar com uma comunicação muito mais afunilada, né? E tem algum nicho que tu vê potencial, assim, que ainda não foi explorado pelas marcas? Eu não sei se não foi explorado, mas acho que tem bastante espaço ainda. Oportunidade. Uhum. Então, o mercado de luxo contemporâneo brasileiro, ele começa a ter um espaço bastante relevante, inclusive aos olhos do mundo. A gente começa a acompanhar um movimento interessante que é outros países voltando os olhos para o Brasil, não só para os nossos antigos estereótipos, mas com uma mentalidade aberta para descobrir novas coisas. Então, esse é um momento bastante importante para a gente não focar mais só em exportar matéria-prima, mas em exportar produto, em exportar marca. E aí, eu acho que esse espaço, porque a moda com qualidade, ela é mais cara de produzir, então ela tem que ser vendida mais cara também. Então, muitas vezes você tem aqui um pacote que você precisa vender como luxo. As marcas que conseguem explorar isso com as características que o luxo realmente precisa, de forma contemporânea, usando a identidade brasileira, vão ter bastante espaço. A Missy, de novo, é um exemplo disso. Ela consegue colocar todas as características que você precisa ter para ser uma moda de luxo, inclusive explorando muito bem os códigos de cultura brasileiro. E eu vejo poucas marcas explorando isso com a habilidade que eles têm, tem bastante espaço. Tem também, e a gente começa a ver alguns cases sobre isso, a Slice talvez seja um deles, marcas que conectam bem-estar com a moda. Então, a gente vê esse movimento de comportamento também do consumidor que está mais consciente sobre como ele se alimenta, como ele se exercita, como ele cuida da saúde, etc. E ele está se vestindo. Acaba empacotando o lifestyle por completo, né? Sem dúvida, né? Então, a pessoa que gosta da academia, o triatleta, a pessoa que corre, tem bastante espaço para explorar isso. E aí você vê o tênis, né? Tem outros exemplos de categorização. Tem um mercado menos explorado e eu acho que aqui também é um alvo de estudo para as marcas, que é a longevidade. A gente começa a falar de longevidade dentro da medicina, dentro da área da saúde, mas eu vejo a moda acompanhando isso pouco. A moda está mais preocupada com o comportamento das novas gerações, o que é ótimo, mas como que você veste essas pessoas que começam a atingir uma determinada idade e que também estão preocupadas em vestir uma roupa interessante, né? Então também acontece... A própria modelagem, né, está sofrendo. Eu vi vários estudos, por exemplo, essa onda de emagrecimento, as canetas de emagrecimento, o pessoal deixando de fazer modelagens maiores e voltando para modelagens menores. Então, tudo influencia até na construção de produto. Então, de novo, não só nichos, né? Mas o que acontece no comportamento do seu consumidor, inclusive o uso das canetas, que vai impactar no que você precisa produzir. E por último, talvez aqui, Felipe, é o artesanal. É um nicho que talvez poucas marcas brasileiras ainda se apropriam, ou vão se fazer a apropriação de maneira não correta, mas entender um pouco melhor como usar o artesanal brasileiro na diferenciação. Talvez menos nicho, é mais técnica aqui, mas é um espaço que as pessoas começam a olhar com um pouco mais de atenção. Porque quando você compra moda, não compra roupa, você olha para algo que é feito à mão de maneira mais especial, talvez. O Brasil é muito rico nisso, né? Tem muita coisa que dá para explorar ainda. Sem dúvida, não só nisso, mas tem começado a nascer novas tecnologias têxteis aqui também, né? Então você vê o couro sendo feito de materiais vegetais, como a orelha de elefante virando couro e etc. Então tem coisas muito interessantes acontecendo aqui. Acho que as marcas podem se apropriar bastante disso. Legal. E, cara, uma outra dúvida que eu tenho assim é como as marcas grandes, né, os grandes grupos enxergam as marcas emergentes, porque assim até no mundo das startups, né, tem um movimento que é sempre de aquisição, né, tipo se a startup se destacou, sempre tem alguém olhando para aquilo ali e fala tem que comprar, mas eu não sei ao certo se no mundo da moda isso também é uma regra, porque eu vejo que
A marca ela está muito ligada à identidade do dono, e, inclusive a gente viu movimentos de conflito agora no próprio Asas, né, que é o maior grupo de moda que a gente tem hoje, aí, quase 21 marcas, de fazer essa integração, né? Marcas que entraram para o grupo através de aquisição ou fusão e que ainda estão se acertando para ver como integra tudo isso dentro de uma gestão única. Tu acha que as marcas e os grupos grandes, eles enxergam como concorrência ou eles estão com aquele olhar de, opa, vamos deixar crescer para a gente comprar? Como é que é a posição deles? Assim, tu tem algum insight? Essa pergunta é bem complexa, né? Se eu tivesse que ser binária aqui, eu diria que é menos como concorrência, mais como aquisição. Mas hoje, inclusive pelo uso da própria AI, vocês estão ajudando nesse movimento, marcas menores começam a ser competitivas com marcas maiores. Verdade. Então, o que até então parecia que a regra era deixa eu observar aqui, se ficar interessante eu posso comprar, agora você começa a ter receios de que aquela marca, muitas vezes menor em proporção de time, de estrutura e etc., ela vai ser tão potencial quanto você na execução de uma série de coisas. Inclusive num nível de aquisição contrária, né? Talvez a marca que era emergente poder no futuro Então, assim, tem movimentos mais atuais, inclusive com a própria AI, que começam a mexer um pouco nessa engrenagem que parecia ser bastante previsível. Mas eu ainda acho que tem muito espaço para aquisição. O que eu tenho acompanhado muito de perto é que as marcas que têm esse DNA muito forte autoral também têm receio de fazer esse movimento de serem adquiridas. Porque a gente conhece isso na tecnologia, não é diferente na moda. Você vai precisar integrar uma série de processos e operações que vão engessar muito provavelmente a sua criatividade. E a moda depende do criativo. Então, essa pergunta ela é um pouco mais complexa, eu acho. Eu vejo os grandes grupos olhando para marcas emergentes muito mais como oficinas de experimentação, até porque elas têm uma velocidade para fazer movimentos muito maiores. Então, deixa eu observar aqui o que está acontecendo. E depois essa aproximação, sim, na tentativa de uma aquisição. Mas eu ainda não tenho as respostas de como isso vai acontecer mais para frente, porque existe também esse movimento contrário que começa a aumentar a competitividade, o que é muito bom, porque aí nem o cliente fica refém de grandes marcas, né? Você começa a ter opcionalidade. Cara, muito legal. E olhando para a Fábio, hoje curadora de moda, né? Eu sempre pergunto, cara, quando a gente conhece alguém que se especializa em algo, é difícil tu imaginar, onde é que ela se inspira. Então, eu queria saber de ti, assim, o que tu tem lido, quem que tu ouve para olhar e formatar a visão da Fábio para moda? Complexo, essa pergunta é complexa, tá? Eu acho que as minhas inspirações, elas ainda estão menos nessa posição da curadoria e mais na posição empreendedora. Já vou chegar lá. E aí, como empreendedora e também uma camada de tecnologia por trás, você tem menos tempo para sentar na cadeira da curadora aqui de moda, que é uma delícia para mim, né? Se eu pudesse ficar o dia inteiro nisso, eu amaria. Eu acho que as minhas referências, e eu sou bastante conservadora aqui, eu ainda me inspiro em quem tem um olhar muito maduro e de muitos anos na moda brasileira. Então, grandes nomes como Alexandre Raikovic, por exemplo, é um cara que eu estudo muito a cabeça dele. O que ele já vivenciou, o que ele já aprendeu, como que ele pensa hoje, né? Como que ele avalia essas novas marcas. Então, acho que tem alguns nomes aqui que me inspiram bastante, eu costumo acompanhar e entender quais são os movimentos. Mas, de novo, eu sento menos na cadeira da curadora de moda e mais na cadeira da empreendedora no dia a dia, e aqui eu preciso buscar inspirações também. E eu acho que vale citar pelo menos uns 3 nomes. Tem uma pessoa que, assim, ela está num âmbito não pessoal, próximo, é distante, mas ela me inspira bastante, é a Cris Junqueira, do Nubank. E muitas vezes as pessoas me questionam, porque ela é uma mulher com bastante atitude, né? Então, fala assim, não sei se você combina tanto com ela, mas tem algo específico nela, que é o fato, e eu vivenciei isso, né? Então me pega muito forte,
que é o fato dela ter passado por diferentes gestações e ter executado Durante fortemente a a maternidade, trajetória. enquanto acontecia o Nubank, que é um case que a gente conhece muito bem na tecnologia, e não só na tecnologia, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está conhecendo hoje. Então, ela fez tudo isso sendo mãe, muitas vezes. Isso me inspira demais. Então, como que ela tira essa capacidade de ser tão produtiva no meio dessa confusão pessoal que é a maternidade. E aí vem uma outra inspiração muito forte, que é o próprio Eric Santos. Não tem como deixar de citar ele aqui. Eu acho que a RD foi uma escola para mim, mas em específico ele como empreendedor brasileiro. Acho que ele está num percentual pequeno de empreendedores brasileiros que realmente vão inspirar e ensinar as próximas gerações. Então, Foram audaciosos e resilientes, né? Porque passou por tudo poxa, que eu acho que e assim, podia. o crescimento que a RD teve com a cultura que ele conseguiu preservar é uma coisa extremamente inspiracional. Então, você via aquelas pessoas vestindo a camisa, indo para o RD Summit com vontade, né? E você fala assim, poxa, você está trabalhando além da sua carga horária e você está feliz pra caramba. E ele estava por trás ali de tudo isso, né? Obviamente tem os outros fundadores, mas ele na cadeira ali de CEO foi bastante inspirador e até hoje é. E aí o terceiro, aqui na tecnologia, não posso também deixar de falar do meu marido, o Alan Kajimoto. Boa parte do mercado empreendedor também conhece ele, mas é a pessoa que eu aprendo ouvindo e observando todos os dias, Felipe. Ele é alguém que nasceu como empreendedor profissionalmente, hoje está na cadeira de VC, mas ele vivenciou todas as etapas ali do empreendedorismo até o exit e tem muita coisa para ensinar. Então, é alguém que eu mantenho perto porque está perto, Não, né? eu já tive a oportunidade de pegar a mentoria, cara, e foram insights assim valiosos, né? Então, acho que vale, assim, até porque hoje eu estou nesse paralelo entre moda e tecnologia, mas no final do dia você é empreendedor. Isso aí. Então, você precisa buscar as inspirações até para ser resiliente, Exato. e muitas vezes eu falo até para ser um pouco cético, né? Menos cético, desculpa. O Alan, que já está na cadeira de VC, ele já começa a ser mais cético. Isso aqui não vai funcionar, isso aqui não sei o quê. E às vezes, como empreendedor, você Tem que precisa arriscar um pouco uhum. mais. Verdade. Confiar ali no taco e, cara, Exatamente. legal. E, cara, para a gente entrar aqui no último bloco, eu queria falar um pouco de tecnologia em si, né? Então, a gente vê a IA hoje despontando como uma tecnologia que até assusta, né, muita gente, e que a gente vê o reflexo até nas marcas emergentes, como tu comentou, porque a maioria elas têm um time enxuto, orçamento limitado. Então, onde você enxerga que a IA está virando o jogo assim para essas marcas? Eu acho que principalmente em custo e em potencial de competir com marcas maiores. Primeiro porque você, com um time muito menor, consegue entregar ou chegar na qualidade que marcas maiores conseguem chegar. E aí eu vou ter que dar de exemplo a Futuriza, né? Puxando aqui um pouco para vocês, mas que marcas conseguiam, né, chegar numa qualidade de fotografia com um investimento menor, com uma velocidade muito maior, sem AI. Então, você conseguia contar nos dedos aqui o que as grandes marcas conseguiam fazer e a baixa competitividade das marcas emergentes nesse sentido. Então, a marca emergente que consegue trabalhar com inteligência artificial sem receios, entregando, né, o que é mais operacional, entregando aquilo que pode ser escalável, ela com certeza vai crescer de forma mais acelerada e etc. O que ela não pode se perder no caminho é, de novo, com a identidade, com a criatividade, com a parte mais sensível da coisa. Mas se ela tiver a capacidade de embutir na sua operação o que tem de melhor em inteligência artificial acontecendo na moda, com certeza ela vai ser mais competitiva. Legal. E na Baru, tu já pensa em usar alguma coisa assim de IA para trabalhar as métricas, achar novas marcas? O que tu imagina? A gente já faz, né? Uhum. Então, na operação, o que dá para acelerar a operação, obviamente, por mais que eu acho que essas novas startups, né? E a Baru não deixa de ser uma startup, não nasça
no core sendo AI, você vai ter que ter AI para acelerar as suas operações. Então, a gente já tem. Agora, eu vejo que como produto, plataforma, a gente ainda tem muito para fazer. Então, para o nosso cliente conseguir dar um match entre o perfil dele e marcas brasileiras, poxa, isso seria genial, né? Então, a gente consegue acelerar também esse processo e entregar como experiência para o nosso cliente. Eu acho que... e aí eu falo do B2C, né? Do nossa audiência, eu diria assim, o nosso cliente são as marcas. E acho que tem muita coisa ainda que a gente pode desenvolver pensando no crescimento de marcas que vai usar AI como core, exatamente. Pelo menos espinha dorsal ali para Sem dúvida, né? Todo sem esse dúvida. processo. E a gente está navegando esse momento de mercado, obviamente não dá para ficar para trás. Legal, e a gente dentro da Futuriza, cara, eu acho que esse é um ponto relevante porque a gente está chegando no momento, né, que a gente está podendo implantar o processo de fotografia generativa, né, com IA nas grandes marcas, e isso vira metodologia que as marcas emergentes, as marcas médias, menores, podem se apropriar, né? Óbvio, cada marca tem ali o seu segredo, tem o seu estilo, mas o esqueleto da metodologia ela pode ser replicado. Então a gente consegue enxergar hoje as marcas médias e que são emergentes já pedindo isso, né? Olhando para a Futuriza como, pô, me ajuda a implantar o processo de IA de uma marca grande como Farm, como Hering, que vocês já fizeram e que já tem esse conhecimento. Então, eu acho genial. Vocês legal. Entregam escala para algo que antes exigia uma força-tarefa absurda, um investimento gigante e o acesso de poucas marcas, né? Então, hoje você consegue ter a mesma qualidade sendo uma marca emergente. Isso é excepcional. Muito legal. E, cara, vamos olhar para Baru do futuro agora. Daqui a 3 anos, o que tu enxerga? Onde que a Baru vai estar? Como você imagina a Baru? Eu acho que a missão se mantém a mesma. A nossa missão é apoiar o crescimento das marcas brasileiras no Brasil e no mundo. A gente acha que tem muito espaço no Brasil ainda. O brasileiro ainda não está olhando para a nossa moda como ele deveria olhar. Muitas vezes ele gasta comprando moda de fora e poderia estar comprando aqui. Então, tem muito para crescermos como audiência ainda. Eu acho que a gente vai se manter como a plataforma de descoberta da moda brasileira. E a gente quer que isso seja regra, que o consumidor ele busque primeiro na Baru. Então, ter essa responsabilidade por continuar fazendo uma curadoria muito qualificada e trazer cada vez mais uma camada de tecnologia para que isso seja fácil e acessível ali para o consumidor final. Mas, em especial, daqui a 3 anos, eu acho que a gente quer que, repetindo o que a gente falou lá no começo, né, a gente quer que as marcas contem que a gente fez parte do momento de crescimento delas. Então, eu enxergo a Baru também como infraestrutura de crescimento para essas marcas brasileiras. De novo, tanto no Brasil quanto fora. E no ambiente digital. Então, o que a gente quer é começar a entregar camadas e ferramentas que apoiem essas marcas nesse processo de crescimento. Pô, super legal. E, cara, tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados e tu não vai escapar, que é qual a tua visão para o futuro da moda, cara? Aí falando no geral mesmo. Eu acho que eu vou ser menos e mais conservadora aqui. Eu tenho visto, né? Eu acho que muitas pessoas que têm a responsabilidade de influência na moda, colocando terror. Sim. Que é tudo vai digitalizar, a moda vai perder valor. Putz, agora tudo é second hand, então acabou a produção porque o consumidor está olhando para, né, com mais consciência, etc. Não, tá tudo certo. A moda vai continuar existindo, muito parecido com o que a gente conhece. A diferença é que a gente está convivendo com uma camada de tecnologia que vem muito a favor do crescimento, do desenvolvimento, da qualidade operacional dessas marcas. Então, acho que o futuro da moda é você ter acesso mais rápido àquilo que você conseguir acessar com menos agilidade e as marcas conseguirem, de maneira mais rápida, crescer com mais identidade. Tá? Acho que tem muito para explorar ali. E aí, o conselho que eu daria para as marcas é de se apropriarem de verdade dessas tecnologias ao invés de entrar em pânico. Né? Então, por exemplo, quando se fala do second hand,
poxa, hoje tem ferramentas de tecnologia que te aproximam do consumidor de segunda mão da sua própria marca, né? A gente tem a própria Bruna, né, que é a nossa colega aí então tem ferramentas que você consegue se apropriar como marca para estar presente dentro desses novos consumos. E para o consumidor, fiquem tranquilos, não tem nenhum terror acontecendo, não vai ser metaverso, provavelmente não vai ser nada disso. Vai prevalecer. Sem dúvida, eu acho que a gente continua se vestindo, isso é fato. Então a gente vai buscar essa moda da maneira como ela é, só que obviamente se apropriando do momento atual aqui de mercado, que é com mais tecnologia, sem dúvida. Verdade. Então, cara, muito obrigado pelo papo, adorei a conversa, eu acho que a gente aprendeu muito, foi muito legal poder explorar até os cases, né? Eu acho que a gente olhar caso a caso, tanto nacionais quanto globais, e eu não queria terminar sem te presentear com o nosso troféu, cara, porque você faz o futuro da moda. Ah, que demais, gente. Obrigada, Felipe. A gente... Posso abrir aqui? Pode abrir. Então, esse é um presente que a gente costuma dar para quem realmente faz a diferença. Que demais, vocês são demais. Eu sou o futuro da moda aqui. Isso. Ai, muito bom. Deixa eu encerrar aqui também, Felipe, acho que parabenizando, tá? Acho que nós, até como na posição de empreendedores, muitas vezes somos desestimulados a empreender na moda. As pessoas falam, poxa, mas que difícil, indústria né? difícil, o que você está fazendo aí, seu maluco? E eu tenho visto a oportunidade, muito pelo contrário, né? Você olha com olhar de oportunidade, tem muita coisa acontecendo na moda e tem muita coisa para acontecer. Ou seja, nós, de tecnologia, temos também a obrigação de olhar para mercados como esse. Então, parabéns, acho que vocês estão numa indústria que tem muita coisa para fazer. Eu espero que vocês surfem muito bem e que as marcas se apropriem disso, porque, sem dúvida, né, vão ter um crescimento acelerado se conseguirem usar tecnologias como a Futuriza. Muito legal. Então, gente, ficamos por aqui. Vamos deixar todos os links aí na descrição e até o próximo Futuricast.